aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E sim, o filme do Coringa finalmente está entre nós. E quando nós temos um filme da DC que estreia e se passa alguns dias, isso só quer dizer uma coisa aqui no canal: a gente vai falar mal. Não é isso não. É hora de um vídeo com todas as referências que nós encontramos no filme. E sim, galera, no vídeo de hoje nós vamos mostrar aí todas as referências que nós achamos no filme do Coringa. E aí, depois de ter assistido, nós achamos legal então pegar as principais referências que nós encontramos enquanto nós estávamos lá vendo essa maravilha, essa obra-prima de filme que é a Coringa. Então, bora ver todas as referências que nós encontramos ao longo desse filme. Referência número 1, o mordomo Alfred. Essa era uma aparição que a gente não contava e do nada apareceu realmente o mordomo Alfred. Mas a aparição dele não é nada muito significativa, ele não tem uma grande participação no filme e conta mais como um easter egg. Em determinado ponto do filme, até em uma cena que aparece no trailer, o Arthur está interagindo com o pequeno Bruce Wayne. E é então que entra em cena o que parece ser um serviçal da mansão Wayne, protegendo o garoto. E o que me levou a crer que essa pessoa é o Alfred, primeiro foi o mega sotaque carregado dele de inglês. E também porque ele tinha um grande senso aí de proteção em relação ao jovem patrão Bruce. Na cena fica muito claro que ele tem uma enorme afeição por ele. Claro, o nome desse funcionário da mansão não é falado nesse filme. Mas veja bem, se você tem um funcionário da mansão Wayne que tem um forte sotaque aí em inglês e que protege bastante, parece que tem uma grande relação de afeição aí com Bruce Wayne, eu acho que fica seguro admitir que é uma referência a esse personagem tão famoso aí da mitologia do Batman. Então, pra nós, nesse momento aí, realmente parecia que era um easter egg do Alfred nessa cena. Referência número 2, Asilo Arkham. Este é um exemplo bem conhecido e que muitos reconheceram quando apareceu no primeiro trailer de Coringa. Para o universo desse filme, eu acho que os realizadores quiseram aí adotar um nome diferente, talvez mais real e não tão, agressivo quanto é nos quadrinhos. Assim, aqui, este local conhecidíssimo de Gotham se chama Arkham State Hospital, que seria em português algo como Hospital Arkham. Na cena do filme onde o Arthur entra nesse hospital, a gente vê que ele tem uma aparência assim bem genérica de hospital mesmo. Mas ele tem aquele pouquinho assim de Arkham que a gente vê dos quadrinhos, com aquela coisa mal cuidada, sabe? Que até pelo contexto do filme que tá tendo uma crise econômica na cidade, faz sentido. Mas nem de longe tem aquela aparência gótica e de castelo de filme de terror que nós vemos, do Asilo Arkham e muitas das suas interpretações nos quadrinhos. Referência número 3, quadrinho A Piada Mortal. Essa talvez seja a maior inspiração em referência desse filme em relação a quadrinhos. E pelos trailers a gente já conseguia ver a conexão da Piada Mortal, com o personagem do Joaquin Phoenix, o Arthur Fleck, por ele ser um comediante aí mal sucedido. Esse passado trágico de um comediante mal sucedido é o que nós vemos no passado do Coringa em A Piada Mortal. Lá, ele também é um comediante que não consegue ter sucesso e possui uma vida miserável. Mas este não é o único detalhe de A Piada Mortal que o filme Coringa pega. Aquela teoria que o Coringa fala no quadrinho da Piada Mortal que precisa só ter um dia ruim para que você enlouqueça. Essa teoria acontece aqui nesse filme. Claro, só que aqui não é só um dia, mas sim vários acontecimentos. Mesmo assim, a premissa e o sentido desse texto da Piada Mortal se fazem presente, e o Coringa do Joaquin Phoenix de fato tem uma sucessão de dias ruins até adotar por completo a persona do Coringa. Referência número 4, quadrinho Cavaleiro das Trevas. Nos primeiros segundos desse filme a gente consegue escutar lá um rádio de alguma estação de Gotham falando tudo dos problemas, do contexto dessa Gotham aí dos anos 80 do filme. E aí, ao longo de toda a sua projeção, o filme vai colocando várias inserções de mídias, seja do rádio, TV, jornal, em relação a esse universo de Gotham City, do filme Coringa, para nos contextualizar sobre o que está acontecendo na cidade e também a reação da população a diversos fatores. Isso se assemelha em muito com a mesma técnica de narrativa usada no quadrinho clássico do Frank Miller, O Cavaleiro das Trevas. A todo momento, os noticiários nos fornecem debates,
contextualização sobre aquele futuro distópico. E acredito que Coringa tomou inspiração nessa técnica utilizada pelo Miller. Mas se já não bastassem essas semelhanças, lá pelo terceiro ato do filme, né, quando tem aquela cena do talk show que muita gente estava antecipando e falava que ia ter inspiração no Cavaleiro das Trevas, e ela realmente tem. Essa cena é completamente inspirada lá quando o Coringa no Cavaleiro das Trevas, né, no quadrinho, ele vai também num talk show. E nas duas versões, tanto do Cavaleiro das Trevas quanto aqui em Coringa, acontece uma atrocidade que é feita pelo Coringa. E outra semelhança muito legal que depois que você assiste, na hora que acontece, você saca a referência, é que quando ele é apresentado, né, o Coringa do Joaquin Phoenix no filme, tem uma doutora ali que estava convidada ali do programa, e quando o Joaquin Phoenix vai lá, aperta a mão do Robert De Niro, que é o host lá, ele vai sentar lá no sofá dos convidados, ele tasca um beijo nessa doutora. E é exatamente a mesma coisa que acontece também no Cavaleiro das Trevas, quando o Coringa também tem uma doutora, né, como convidada, e o Coringa vai lá e também tá com um beijão nela. Então isso não tem como negar essa referência. E pessoal, só antes de continuar listando essas referências, aquele aviso básico, né, de dar joinha nesse vídeo, comenta e também clica no sininho de notificação lá do lado do botão de inscrito, que pode ser que o YouTube não esteja enviando a notificação dos nossos vídeos mais recentes, então clica lá pra ficar sabendo com certeza. Valeu! Referência número 5, a assistente social. Bom, essa personagem, né, essa assistente social é bastante conhecida aí porque ela aparece nos dois trailers do Coringa. E embora ela não tenha muitas cenas no filme, né, ela carrega uma referência bem obscura aí dos quadrinhos do Batman. No caso aqui, um livro. O nome que consta em seu crachá é Deborah Kane. Esta pode ser uma referência também é uma assistente social de mesmo nome que apareceu no livro Batman Ultimate Evil. E nesse livro, essa personagem Deborah, ela é conhecida, né, no meio acadêmico lá, porque ela trata de pessoas que sofreram abuso infantil. E o Bruce, nesse livro, acaba conhecendo ela e se interessa, né, pelo assunto, já que ele também sofreu um trauma quando era criança. E aí ele começa a ajudar ela nas suas pesquisas e também quando ela tá tratando lá de crianças. Eu acredito que não tenha sido coincidência a escolha do nome, uma vez que o Arthur, o Coringa do filme, sofreu abusos quando criança. Então faz total sentido dentro da história. Referência número 6, filme Excalibur. E essa referência eu tô sabendo que muita gente pegou, né, quando saiu o segundo trailer, né, o trailer final do Coringa. Lá no terceiro ato, né, quando tem o grande clímax do filme, tá tendo toda aquela comoção em Gotham, um monte de gente quebrando coisa, atacando fogo, e a gente vê a família Wayne, né, que tinha ido pro cinema, né, ok, foi pro cinema, beleza. E nesse trailer final, mostra eles tentando escapar do cinema, e próximo da entrada ao cartaz do filme Excalibur de 1981. Essa referência faz menção à cena da morte dos Waynes no filme Batman vs Superman. Porque nessa cena do Batman vs Superman, quando tem a morte lá dos Wayne, de novo, o filme que tá lá na marquise do cinema mostrando, né, qual filme que eles estavam assistindo antes, era esse mesmo aí do Coringa Excalibur. Então tem esse aceno aí do filme do Coringa lá com o filme do Batman vs Superman, para eles tentarem conservar alguma ligação, talvez, de universo. Só não sei por que eles ligariam com Batman vs Superman, mas ok. Além disso, toda a narrativa de Excalibur, de como Camelot ruiu devido a uma briga familiar, pode ser interpretada como Gotham decaindo no filme do Coringa, também devido a intrigas de família. Referência número 7, o Robert De Niro. Olha, só a presença do Robert De Niro em si já é uma referência. Primeiro porque ele já é um grande elo de ligação com toda a proposta desse filme do Coringa, que é fazer homenagem, seja no roteiro quanto esteticamente, a filmes lá do Scorsese do final da década de 70 e começo da de 80. Em seguida, o personagem que o Robert De Niro tá fazendo, né, que é um apresentador aí de talk show, é também uma grande referência a um filme que ele fez dirigido pelo Scorsese, olha aí a ligação do Scorsese, que é um magnífico filme que todos deveriam ver, que é O Rei da Comédia de 1982. Nesse filme, o De Niro encarna um comediante mal sucedido que sequestra um apresentador de talk show para poder, enfim, ter a sua chance de ouro e ter o seu talento descoberto. A outra semelhança que esse personagem do Rei da Comédia tem com Arthur Fleck de Coringa é que ambos os personagens eles têm problemas psicológicos e eles ficam imaginando cenas ou acontecimentos que parecem ser muito reais. E a gente não sabe se eles estão imaginando ou não. Obviamente, agora em Coringa, o De Niro agora assume a função do apresentador famoso de talk show e o Coringa vira o papel do De Niro lá de 1972. E claro, não
dá pra negar também outra grande influência em relação a personagens que tá ligado ao De Niro, que é o personagem do Travis Bickle do Taxi Driver de 1976. A grande semelhança entre Travis e o Arthur é essa inadequação social que ambos possuem perante a sociedade, o estranhamento que eles causam nas outras pessoas e a psicopatia que vão desenvolvendo ao longo do filme. Enfim, resumindo, o De Niro é uma grande referência ambulante nesse filme do Coringa, seja fazendo referência aos filmes do Scorsese ou aos personagens que estavam nesses filmes do Scorsese. Referência número 8, tempos modernos. Ah, sim, aqui nós temos uma referência ao maior palhaço da história do cinema. Sim, o filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin aparece em determinado ponto desse filme. Quando aparece essa cena em que o Tempos Modernos está sendo exibido, tem uma grande sacada que nós como espectadores estamos vendo o Arthur observando os movimentos, né, e coisas que o Charlie Chaplin fazia nos seus filmes. Vai fazer mais sentido mais pra frente no filme, quando o próprio Arthur começa a dançar e agir assim de maneira mais de palhaço mesmo, com o Charlie Chaplin do filme. E sério, homenagear o maior palhaço da história do cinema num filme só do Coringa foi uma grande sacada. Contudo, há também um outro grande significado, né, dos tempos modernos nessa cena. Nessa cena em Coringa, a elite de Gotham está vendo tempos modernos em um grande teatro luxuoso, todos vestidos suas melhores roupas, enquanto fora daquele teatro há uma grande manifestação de pessoas vindas de classes mais pobres da cidade, indignadas com o estado atual da cidade. Há uma grande ironia nessa cena, até uma piada, né, como é um filme do Coringa, porque é exatamente essa diferença, né, de classes, essa crítica ao capitalismo, que é o que o Tempos Modernos fala. Nessa cena do Coringa, a gente tem essa referência dos tempos modernos, pois nós estamos vendo os dois extremos dessa cidade de Gotham. A elite de Gotham, né, nesse grande teatro magnífico, enquanto lá tem uma grande população lá nas ruas protestando contra a situação econômica da cidade. Então a gente tem uma referência muito legal aí ao filme do Charlie Chaplin, o Tempos Modernos, seja na questão do palhaço, no jeito de agir lá do personagem do Charlie Chaplin no filme com o Coringa, quanto também ao próprio tema do filme, que fala dessa questão da exploração do capitalismo e também é um grande debate que acontece no filme Coringa. E referência número 9, Batman e Coringa, irmãos? Por fim, nós deixamos essa parte que mais pega aí o espectador do filme de surpresa. O Arthur descobre através de uma carta da mãe dele que ele pode ser o filho aí do todo-poderoso magnata Thomas Wayne. Mas aí então, quando a gente tá vendo o filme, a gente começa a pensar, bom, se o Arthur vai ser o Coringa nesse filme e ele é filho do Thomas Wayne e o Bruce Wayne também existe nesse universo, quer dizer que o Batman e o Coringa vão ser irmãos? O quê? Mas como nós vimos no filme, e que não fica tão certo assim, mas quase, né, confirmado, não passava de ser um delírio lá da cabeça da mãe do Arthur e essa possibilidade abandonada na trama. Contudo, esse conceito dos dois serem irmãos pode ter sido pego, né, do quadrinho crossover do Batman com o Lobo de 2000. Nele é revelado que o Coringa é, na verdade, o Joseph Wayne, gêmeo do Bruce Wayne. Contudo, após a morte de Thomas e Martha, o Joseph ficou insano e no fim acabou se tornando o Coringa. E nesse universo, enquanto isso, o Bruce virou o Batman lá normalmente. Pois é, por ser um quadrinho mais desconhecido, também um quadrinho crossover do Batman com o Lobo, pode ser que tenha sido uma grande coincidência, né, deles sugerirem isso no filme do Coringa, que é a mesma coisa que acontece nesse quadrinho do Batman Lobo. Mas a gente nunca sabe, né, quando tem talvez alguém ali amigo ou próximo que fala dessa possibilidade maluca lá pra alguém que tava no filme. E aí eles acabaram colocando essa referência no filme, então a gente nunca vai saber. E essas foram as referências que achamos em Coringa. Agora eu quero saber se vocês sabiam de todas elas. E se nós esquecemos de alguma, deixa sua referência preferida nos comentários. E se gostou desse vídeo, não deixe de dar aquele joinha. E se quer mais vídeos da Batcaverna por semana, nos considere apoiar no Padrim e receba com isso recompensas incríveis. Valeu mesmo, gente. Até mais. Tchau, tchau.